Olá, sejam todos bem-vindos ao Contraturno Digital. Eu sou a professora Deísa Mendonça e hoje teremos uma aula de matemática. O conteúdo da nossa aula de hoje será medidas de comprimento, usando a medida certa. Hoje nós vamos falar sobre as unidades de medidas de comprimento. Nós temos aqui ao nosso lado duas crianças medindo a sua altura, como vocês podem ver. Você sabe qual é a sua altura? Quando foi a última vez que você mediu a sua altura? Para medir a altura de uma pessoa, nós utilizamos as unidades de medida de comprimento. Mas quais unidades de medida de comprimento nós utilizamos? Vamos verificar? Se a pessoa for um bebê, como vocês estão vendo aí na nossa imagem, a medida de comprimento utilizada será o centímetro. Então, nós vemos aí na imagem um bebê logo ao nascer sendo medido. E nessa imagem temos a medida do bebê em 50 centímetros. Mas, se a pessoa medida for uma pessoa que passa de 1 metro, então a unidade de medida utilizada será o metro. Nós temos aí na nossa imagem duas crianças sendo medidas e as suas alturas passam de 1 metro. Nós temos aí a medida da criança menor, 1 metro e 30 centímetros, e da criança maior, 1 metro e 60 centímetros. Por isso, a unidade de medida utilizada em cada uma delas foi a unidade do metro e não mais do centímetro. Então, o centímetro serve para quê? Para medir pequenos comprimentos. Então, veja na nossa imagem, nós temos aí a imagem de um lápis, a imagem de uma borracha e a imagem de um clips, sendo medido aí na régua. Todos eles são objetos pequenos. Então, para objetos pequenos, nós utilizamos a unidade de medida centímetros. E o metro? O metro serve para quê? Para medir distâncias médias, né? Ou objetos médios. Como temos aí na nossa imagem, uma pessoa medindo uma distância em uma parede. E aí ela está utilizando o metro. Lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros. E o quilômetro? Outra unidade de medida. Mas ele serve para quê? Nós temos aí a imagem de uma rota, né? Uma distância grande, uma cidade a outra cidade, ou um bairro até o outro bairro. Então, o quilômetro ele serve para medir grandes distâncias. Lembrando que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, vamos ver agora um vídeo que vai mostrar o metro caminhando pelas suas unidades múltiplas. E você vai observar que toda vez que o metro vai para a esquerda, ou seja, quando ele caminha para unidades que são maiores que ele fica 10 vezes menor a cada unidade. Presta atenção nesse vídeo. Você observou? Toda vez que o metro foi para a esquerda, ele diminuiu 10 vezes a cada unidade que ele andou. E isso vai acontecer também quando ele for para a direita. Ele vai aumentar 10 vezes. Vamos ver agora isso em um próximo vídeo. Muito bem, você observou então que quando o metro ele passa para a esquerda, quando as unidades são maiores que ele vai diminuindo 10 vezes a cada unidade.
e quando ele retorna para o lugar dele, ele vai aumentando 10 vezes a cada unidade. E isso não acontece só nos múltiplos do metro, não. Acontece nos submúltiplos também, ou seja, nas unidades que são menores que o metro, como nós vamos ver no próximo vídeo. Você observou? O metro saiu da sua casa e foi para a direita, ou seja, ele foi para os seus submúltiplos. E a cada unidade que ele andou para a direita, ele ficou 10 vezes maior. Ele cresceu 10 vezes a cada unidade. E quando ele retornar, ou seja, se ele se deslocar para a esquerda, ele vai diminuir 10 vezes a cada unidade. Então, você tem que lembrar disso. Toda vez que o metro se deslocar para a direita, ele vai crescer 10 vezes. Ele vai aumentar 10 vezes a cada unidade. E toda vez que ele for para a esquerda, ele vai diminuir 10 vezes a cada unidade. Então, veja aí mais um vídeo. Muito bem, então, o que a gente pode tirar de todos esses vídeos? Quando o metro for para a direita, vai multiplicar por 10 a cada unidade. E quando o metro for para a esquerda, você vai dividir por 10 a cada unidade que o metro se deslocar. Ok? Então, vamos treinar. Nós temos aí o metro, os múltiplos e os seus submúltiplos. Lembrando que toda vez que nós formos para a direita, nós temos que multiplicar por 10 a cada unidade que andarmos. E toda vez que nós formos para a esquerda, nós temos que dividir por 10 a cada unidade que andarmos. Então, na nossa tabela, nós temos aí 1.620 metros para transformar para centímetros e para quilômetros. Então, para começar, nós vamos transformar 1.620 em centímetros. Veja como vai ficar. De metros para centímetros, nós temos que deslocar para a direita. Então, nós vamos multiplicar por 10 e depois por 10 novamente. Isso quer dizer que a nossa vírgula vai andar 2 casas para a direita e teremos como resultado 162.000 centímetros. Agora, teremos que transformar 1.620 em quilômetros. Metros para quilômetros, nós temos que deslocar para a esquerda. E para deslocar para a esquerda, nós temos que dividir 3 casas. Então, vamos dividir por 10, depois por 10 novamente e depois por 10 novamente. Ou seja, a nossa vírgula vai se deslocar para a esquerda 3 casas. Veja como vai ficar. Nós temos o número 1.620 e a vírgula se desloca 3 casas para a esquerda e o resultado será 1,62. O próximo número que teremos que transformar é o 45,2 quilômetros. E teremos que transformar para metros e depois para centímetros. Para transformar de quilômetro para metro, nós temos que deslocar para a direita. Então, temos que multiplicar. Por quanto? Por 10, depois por 10 e depois por 10 novamente. Ou seja, nossa vírgula irá andar para a direita 3 casas. Veja como ficará o nosso resultado. 45,2, a nossa vírgula andará 3 casas para a direita.
Então, teremos como resultado 45.200 metros. E, continuando, 45,2 quilômetros, transformando para centímetros, nós temos que deslocar 5 unidades para a direita. E aí, então, nós vamos multiplicar o número 45,2 por 10, por 10, por 10, por 10 e por 10. Isso significa que a nossa vírgula vai deslocar para a direita 5 casas. E o nosso resultado será 45,2. Veja que a nossa vírgula vai se deslocar para a direita, formando aí, então, o nosso resultado, 4.520.000 centímetros. E, por fim, nós temos aí 92 centímetros para transformar para metros e depois para quilômetros. Para transformar centímetros em metros, nós temos que deslocar para a esquerda. Então, nós vamos dividir. Vamos dividir por 10 e depois por 10 novamente. Então, a nossa vírgula irá se deslocar para a esquerda 2 casas. Temos 0,92 no nosso resultado. E, por fim, 92 centímetros para transformar para quilômetros, nós temos que deslocar para a esquerda. Vamos ver como ficará aí o nosso resultado. Temos 92, a nossa vírgula, logo ao final do número, e para ir de centímetro para quilômetro, vamos deslocar a nossa vírgula 5 casas. E o nosso resultado em quilômetros. Muito bem, então agora teremos o nosso aplicando. Vamos fazer a leitura da questão. A distância da minha casa até o trabalho é de 2.400 metros. Essa distância equivale a, letra A, 2,4 quilômetros, letra B, 24 quilômetros, letra C, 240 quilômetros ou letra D, 2.400 quilômetros. Então, verifique se você vai ter que deslocar a unidade de medida para a direita ou para a esquerda, para você saber se você vai ter que multiplicar ou dividir. Muito bem, então agora a gente vai verificar qual será a nossa resposta, né? Então, olha lá, a nossa resposta para a questão será a letra A. Então, 2.400 metros é o mesmo que 2,4 quilômetros. Mas vamos ver por que foi essa resposta. Olha só, nossa tabela mostra aí o metro, os seus múltiplos e os seus submúltiplos. Então, a gente tinha que transformar 2.400 metros em quilômetros. Pela nossa tabela, nós temos que deslocar o metro para a esquerda, né? Então, se a gente vai deslocar para a esquerda, a gente vai dividir. Dividir por quanto? A gente tem que dividir por 10 a cada unidade que a gente deslocar. Então, a gente vai dividir por 10, depois por 10 e depois por 10. Ou seja, isso quer dizer que a gente vai dividir 2.400 por 1.000, que dá o resultado de 2,4. E é o mesmo que também deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda, né? Por isso que também temos aí 2,4, sendo a nossa resposta aí para o aplicando. Hoje nós estudamos as unidades de medida de comprimento. Então, que unidade de medida nós podemos utilizar para medir um sofá? Vamos ver? Sim, é o metro. Que unidade de medida podemos utilizar para medir uma caneta? Vamos ver? O centímetro, muito bem.
Porque a caneta ela é uma medida pequena e utilizamos o centímetro para medir medidas pequenas, distâncias pequenas. E que unidade de medida podemos utilizar para medir um caderno? Muito bem, o centímetro também, porque também tem medida menor que 1 metro, né? Então, assim como a caneta, nós utilizamos o centímetro. Que unidade de medida podemos utilizar para medir um campo de futebol? Olha lá. Vamos verificar. É o metro, né? Porque o campo de futebol já é uma distância média, né? Já tem um comprimento médio, então nós utilizamos a unidade de medida metro para medir o campo de futebol. E que unidade de medida nós utilizamos para medir uma estrada ou uma distância de uma cidade até a outra cidade ou de um bairro até o outro bairro? Qual será a unidade de medida, hein? Vamos ver. Sim, será quilômetro. A unidade de medida utilizada será o quilômetro, porque é uma distância grande, então utilizamos o quilômetro. Muito bem. Então, finalizando a nossa aula, para melhorar o seu desempenho, você já sabe, você pode resolver os nossos exercícios do caderno digital que foram preparados especialmente para você. Até a próxima aula!